Olá, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa trazendo para vocês um novo vídeo aqui para o canal. E a ideia desse vídeo é mostrar uma modalidade muito interessante de investimento e captação de recursos por parte das empresas. Estou falando do Equity Crowdfunding. Então nesse vídeo você vai entender como funciona essa modalidade e mais do que isso, quais são as plataformas aqui no Brasil que possibilitam esse tipo de solução. Primeira coisa para a gente falar do Equity Crowdfunding é a gente entender o que é essa expressão, visto que são duas palavras no inglês. A primeira delas, equity. O equity é o patrimônio líquido. E o patrimônio líquido ele está associado ao balanço patrimonial de uma empresa. O balanço patrimonial de uma empresa ele é uma fotografia de um determinado momento que mostra os bens e direitos que essa empresa tem e suas obrigações. Então, essa figura, essa imagem mostra justamente a representação de um balanço patrimonial. No lado esquerdo a gente tem os ativos, os bens e direitos. Então aqui a gente tem caixa, contas correntes, vendas a receber, estoque, matéria-prima, investimentos, veículos, imóveis, patentes, dentre outros, que somados mostram justamente num determinado momento o total de bens e direitos de uma empresa. No lado direito, a gente tem os passivos e o patrimônio líquido. Os passivos representam o capital de terceiros, as obrigações que uma empresa tem referente a terceiros, como, por exemplo, a soma de fornecedores, salários a pagar e obrigações fiscais. Por exemplo, aqui também entraria questões de empréstimos. No patrimônio líquido, a gente tem as obrigações referentes ao capital próprio, recursos próprios da empresa. Então, aqui tem justamente a soma do capital social e os lucros e ou prejuízos acumulados nesse período. E é interessante porque no balanço patrimonial a soma total dos ativos é igual à soma de passivos com patrimônio líquido. Isso vai ser sempre a relação financeira de uma empresa. Já a expressão crowdfunding significa financiamento coletivo, ou seja, várias pessoas colocando recursos para uma mesma causa. E aí o ponto interessante é que existem os dois grandes modelos de crowdfunding. A gente tem o crowdfunding social ou crowdfunding de projetos, que é aquele muito comum por meio das vaquinhas digitais, aquele muito comum das plataformas de doação. Então, por exemplo, várias pessoas doam e contribuem para uma causa e não há um retorno financeiro. Pode ter um retorno como uma gratificação, um bônus, um brinde, mas não há um retorno financeiro. Já no Equity Crowdfunding, justamente é um investimento coletivo visando o investimento numa empresa, então, visando justamente o retorno dessa empresa no médio e longo prazo. Com isso, então, a gente entende que o Equity Crowdfunding é um mecanismo que oferece oportunidades inéditas de investimento por meio de uma plataforma digital em startups e empresas em expansão. A gente tem um mercado muito tradicional no meio dos investimentos, que é o mercado de ações, que é um mercado justamente também de investidores compram ações que representam a menor fração do capital social de uma empresa. Só que um tipo de investimento, um tipo de mercado já para negócios maiores, negócios mais consolidados. No caso aqui do Equity Crowdfunding, a gente está falando de startups e empresas que estejam em expansão. Justamente empresas a gente vai ver que vão ter um limite de faturamento, a gente está falando de mercado mais de pequenas e médias empresas. E aí que vem então os cenários quando alguém vai investir no Equity Crowdfunding. Então, várias pessoas vão lá comprar uma cota, investir pensando no patrimônio líquido de uma empresa. Então, a gente tem alguns cenários. Aquele cenário que a empresa acaba sendo comprada, ela se torna uma SA, uma sociedade anônima, e esse investidor pode então ter aquele valor que ele tinha investido devolvido com o rendimento do período, a valorização da cota da empresa. Ou ele pode ter também um cenário que a empresa não foi 100% comprada, mas recebeu um novo aporte e aí pode ter uma ação proporcional em relação a essas cotas. E temos também um cenário muito comum no Equity Crowdfunding, que é o chamado mútuo conversível. O investidor faz lá esse aporte no momento inicial, a empresa recebe os recursos. Depois de alguns anos, a empresa vira uma sociedade anônima, então a partir disso ela pode justamente distribuir as ações para esse investidor. Ele passa a ter propriedade das ações da empresa.
E existe também aquele cenário que ninguém quer, mas é um risco relacionado, afinal a gente está falando de empresas, que é a empresa quebrar, a empresa falir. Nesse caso, o investidor vai perder o valor que ele investiu, mas ele não vai ficar com a dívida, ele só vai ter essa perda do capital. Então, quando a gente está falando do mercado de Equity Crowdfunding, a gente está falando de um mercado muito parecido com o mercado de ações, ou seja, o mercado de renda variável, que está atrelado a riscos de mercado. E também a gente vê que é mais arrojado ainda, porque a gente está falando de potenciais negócios que vão crescer, pequenos negócios. Então, é muito importante entender o risco dessa operação. Até por isso, na sequência, a gente vê que a Comissão de Valores Mobiliários precisou criar resoluções para proteger e normatizar esse tipo de investimento. Então, a CVM 588, criada em 2017, ela criou alguns pontos para justamente regulamentar esse mercado, esse tipo de função que o Equity Crowdfunding tem. Por mais que tenha sido criado em 2017, agora em 2022, alguns desses limites foram mudados, como a gente vai ver na sequência. Então, o primeiro deles é que existe um limite de faturamento por parte da empresa para ela poder captar recursos via Equity Crowdfunding. Esse limite inicialmente era de 10 milhões por ano e ele aumentou agora para 40 milhões. Então, uma empresa, para receber recursos por meio dessa forma dos investimentos coletivos, pode faturar até 40 milhões por ano. Agora, por parte da empresa, o quanto ela pode captar? Ela pode captar, nesse momento, 15 milhões de reais por ano. Esse valor que era de 5 milhões, agora em 2022 foi elevado para 15 milhões. Já as plataformas que trabalham com o Equity Crowdfunding, ou seja, são as plataformas que conectam os investidores com as empresas que estão buscando esse meio de recursos, elas precisam ter um capital social mínimo de 200 mil. Na sequência, a gente vai ver alguns desses exemplos dessas plataformas. E os investidores têm também um limite de investimento anual de 20 mil reais. Já que a gente está falando de investimento de maior risco, justamente a CVM põe esse limite para o investidor não ter problemas maiores, visto que é um mercado de maior risco. E aqui a gente vê então um exemplo nesse momento. Então esses números vão mudando, mas nesse momento, na gravação desse vídeo, algumas plataformas aqui do Brasil que lidam com essa ideia do Equity Crowdfunding, ou seja, as empresas que querem captar recursos podem se cadastrar nelas para passar por todo um processo de análise, de valuation, e por parte dos investidores eles podem se cadastrar, ter acesso a esses investimentos e a partir disso investir naquelas empresas que eles acharem mais interessante. Então aqui a gente tem as empresas com os seus respectivos anos de fundação. Reparem que é um mercado mais novo, está justamente nessa linha das fintechs. A gente vê aqui no Brasil as primeiras iniciativas com Start Me Up em 2013. Em 2014 a gente tem a CRIA e a Equiseed. Aí depois a gente vê algumas outras iniciativas como a Hearst, como a Gleba. Depois em 2018 vem a Wiz Startup, a CapTable, a Blocks. E em 2020 vem algumas outras iniciativas. 2019 tem ainda a Plata, 2020 tem a Imo Invest, temos a eFund, temos a Bagging e a Brain, dentre outras. E aqui mostrando que os investimentos estão relacionados ou a startups, ou ao setor imobiliário, ou de uma maneira geral relacionada a empresas ou investimentos alternativos. Então, algumas dessas plataformas você pode investir em obras de artes de maneira coletiva, em vinhos, e investimentos que não são tão tradicionais, por isso esse nome é alternativo, justamente nesse formato coletivo. Em relação ao valor mínimo para o investidor colocar seu dinheiro, várias dessas plataformas vai ter esse valor variável em função justamente do valuation e de algumas regras, mas a gente vê que tem alguns casos, como por exemplo a Inco, investimentos a partir de R$500. No caso da Gleba, R$1.000, também MB Token, R$500 também na Cluster 21. No caso da CapTable, eles põem em função da quantidade de ações. Então, justamente, a gente vê que passa a ser um investimento acessível. Não preciso ter muito dinheiro para participar desse investimento numa startup. Como a gente vê em alguns casos, R$500 já dá para comprar essa cota. E alguns números dessas plataformas, rodadas concluídas, que foram empresas que foram aprovadas para captar os recursos. Os investidores compraram justamente essas cotas e a rodada foi concluída com sucesso. Então a gente tem alguns casos. No caso da Bagging,
8 rodadas concluídas, um valor total captado quase de 24 milhões de reais. Na Blocks, 60 rodadas concluídas, 112 milhões de reais o total. Na Brain, 6 rodadas concluídas, um total de 14 milhões e 600 mil. Na Cluster 21, números do próprio site que todas essas plataformas divulgam, 2 rodadas concluídas, 1 milhão e 600 mil reais. Na eFund, uma rodada de 1 milhão e 200 mil. Equiseed, 51 rodadas, mais de 63 milhões de reais. Na Gleba, relacionada a investimentos no setor imobiliário, 10 rodadas, mais de 10 milhões de reais. Na Hearst, já foi uma captação que ultrapassou a barreira de 1 bilhão de reais. A Inco também, um número bem expressivo, 150 rodadas concluídas, 245 milhões de reais. Investweb, com 2 rodadas concluídas, 851 mil reais. Na Cria, 8 rodadas, mais de 17, quase 18 milhões de reais. Na MB Tokens, do grupo Mercado do Bitcoin, 3 rodadas concluídas, 1 milhão e 772 mil reais. E a StartMeUp tem 38 rodadas concluídas. E para fechar esse vídeo, aqui mostrando para vocês como funciona um exemplo de uma dessas plataformas, como investir. Então aqui, por exemplo, pegando o Equiseed, mas vocês vão perceber que todas as plataformas têm uma ideia muito parecida, que é de você se cadastrar, eles listam as oportunidades, você vai lá e faz análise, e aí faz efetivamente depois a aplicação. E no caso da empresa, sempre vai ter também uma página para cadastro, para captar os recursos, lembrando que passa por toda uma análise, não é sempre que a empresa consegue estar apta para captar recursos na plataforma. Então, mostrando aqui, são listadas as oportunidades, então a gente está vendo aqui 5 oportunidades nesse momento na Equiseed, e aí quando você quiser investir, você pode selecionar ou investir ou analisar. Você tem um resuminho do que a empresa faz aqui, nesse caso o setor, no caso é uma food tech, e o equivalente que eles estão trabalhando nessa captação, então é 10% de participação societária, equivalente a uma captação que eles estão buscando de 1 milhão e 500 mil. E olha que interessante, aqui em tempo real você consegue ver quanto já foi captado, o objetivo deles, justamente esse progresso, quantas pessoas investiram, então como é um investimento coletivo, são 15 investimentos, e aqui o principal ponto, que é para você analisar a empresa para ver se faz sentido investi-la. Então tem um material que eles chamam de apresentação para os investidores, como se fosse um pitch deck mostrando os principais pontos, mostrando os números financeiros e uma série de outros fatores. Há também um resumo, mais alguns indicadores mostrados aqui, o mercado potencial, as metas com esses 12 meses de investimento, disso que eles estão captando, um pouco sobre a equipe que está por trás disso, os fatores de risco, que pode não dar certo o investimento recebido, e algumas outras informações para essa oferta pública. O site, os termos, os documentos jurídicos, o perfil dos sócios. Então, tudo isso é mostrado de uma forma transparente para quem quiser analisar para ver se vai investir ou não, olhar. E aqui embaixo, os 15 investidores que podem ou não ser identificados. Cabe ao investidor detalhar se ele quer aparecer ou não. Com isso, então, a gente vê aqui um dos exemplos de plataforma de Equity Crowdfunding, mas como vocês podem ver lá no levantamento mostrado, existem várias outras. Claro, é sempre interessante ir acompanhando, ter uma boa estratégia e buscar investimentos para compor a sua carteira. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser falar de alguma experiência que já teve, ou positiva ou negativa com o mercado de Equity Crowdfunding, sinta-se à vontade para aproveitar o campo de comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!